Graça e paz abençoados, glória a Deus pela vida de vocês, graça e paz, eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo ressuscitado, que vocês recebam graça, que vocês recebam apostolado, que vocês sejam edificados no conhecimento, da palavra abençoada. Este é o meu desejo e Deus vai conceder os desejos do meu coração, porque Deus conhece os nossos pensamentos. Deus esquadrinha o nosso coração. Deus, Ele sabe o nosso deitar e o nosso levantar. Com Deus está todo o conhecimento e a sabedoria abençoada que vem do alto. E Ele nos dá para quem deseja, e eu desejo crescer, eu desejo que vocês recebam a graça, eu desejo que vocês cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como eu também desejo crescer, abençoada, amém? Então, assim Deus fará, porque Ele conhece os desejos do nosso coração, Ele esquadrinha nossa mente, abençoado. Somos uma carta lida, abençoado, pelo povo, diz a palavra do Senhor. Eu, Maria, estou sendo uma carta lida, graças a Deus, para a glória de Deus. Nós somos uma carta lida pelo povo, não é? Pelo povo de Deus abençoado. Então, como eu sou uma carta lida, não é? E vista pelo povo, para pregar a palavra de Deus, não é? Para isso que eu estou aqui. Então, nós somos uma carta lida. E aí nós temos que dar bons frutos para Deus, não é, abençoado? Então, eis-me aqui. Glória a Deus pela vida de vocês. Meu nome é Maria. Eu faço um evangelismo da graça de Deus. O que Cristo fez, não é? Então, eu vim aqui para falar com vocês sobre a graça de Deus. Amém, abençoado. Glória a Deus pela vida de todos vocês. Receba sabedoria, receba entendimento. É isso que eu declaro na vida de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba conhecimento, abençoado, da palavra de Deus, que é a palavra que vai fortificar nós no nosso dia a dia. Amém? Eu vejo que muitas ministrações hoje, abençoado, é para a carne, voltada para a carne. E esse ministério ele é voltado para o espírito, para as coisas do alto. Esse ministério entrou aqui, estou procurando alguma palavra para minha vida, porque está ruim meu casamento, porque está ruim minha vida social, porque estou ruim de emprego, porque... Não, abençoado. Este ministério não é para isso. Paulo, o apóstolo dos gentios, abençoado, ele disse: o meu ministério consiste em poder e não em palavras persuasivas de sabedoria humana. Quem quiser ouvir palavras de sabedoria humana, tem os coaches, tem os profissionais para isso, tem o psicólogo, tem abençoado. Amém? Então tem os profissionais que falam e fazem e dão estudo para as coisas da terra. Amém? Tem. Mas aqui, abençoado, é sabedoria e conhecimento que vem do alto. São as coisas concernentes ao reino de Deus. Coisas concernentes ao reino de Deus. Porque as coisas concernentes ao alto, ao reino de Deus, as coisas concernentes ao reino de Deus, são ela que vai nos fortificar no nosso dia a dia. Amém, abençoado? Então, a nossa vida espiritual com Deus, ela está em primeiro lugar. Deus é as nossas primícias. Deus é as nossas primícias. Abençoado. E depois a gente pode ir para outro lugar, amém? Ter conhecimento de outras coisas que a gente ainda está na terra. A gente habita na terra, faz o bem e Deus concede os desejos do nosso coração. Amém? Assim está escrito em Salmos e eu creio na palavra, eu creio naquilo que está escrito. Amém, abençoada? Eu sou uma mulher cheia de fé, como Estevão. Nós vamos falar desse homem hoje. E ele não agradou muita gente. Apedrejaram Estevão. Como no antepassado, os fariseus não criam em Jesus e distorceram palavras, duvidaram, não creram. Vamos lá, abençoados. Graça e paz a todos vocês. Foi essa palavra que o Espírito Santo me deu. Essa semana eu vou juntando tudo, não é? E aí o Espírito Santo vai conversando, vai falando.
Depois eu trago aqui para vocês. Vamos ali, abençoados, para a primeira palavra que eu quero dizer com vocês. Primeira palavra que o Espírito Santo, não é? Vai nos falar neste culto. Este culto onde os perfeitos e eleitos estão entrando. Jeremias 3. Jeremias 3. Queira crescer, abençoado. Os cultos voltados para a carne, ele não edifica. Ele não edifica. Paulo diz, né? Rudimentos pobres e fracos. Nós somos um espírito com Deus. Então, este homem interior nosso, este sim vai dar frutos para Deus. Este sim vai ser fortificado, né? Na graça de Deus. Amém, abençoados? Os cultos voltados para a carne, abençoado, é um culto, vamos dizer, que ele não faz todo o procedimento. Você toma um remédio, então o remédio ele sara ali, né? Se você não tomar esse remédio até o final e fazer o tratamento, você vai continuar doente, porque tá enraizado. Então, o médico ele dá um remédio, é por 15 dias. Então, o tratamento é por 15 dias, não é por 7. De repente, você toma um remédio e diz, nossa, desapareceu. Então, os seus olhos vão ver o que de fato não aconteceu. Então, você toma um remédio, sarei, já tô boa, não vou mais tomar remédio não. E aí o tratamento era por 15 dias, e daí ficou enraizado, e você não prosseguiu com o tratamento, então vai aparecer novamente, né? A doença talvez apareça novamente, então o tratamento tem que ser até o final. Amém, abençoado? E Jeremias 3 é constante, abençoado. Nós nos alimentamos todo dia de comida, não é? Então temos que nos alimentar constantemente da palavra do Senhor. Jeremias 3. Jeremias, livro do profeta Jeremias. Hoje, assim que eu levantei, não é? Estava na cama e fui fazer uma leitura da palavra do Senhor, minha Bíblia abriu, aí caiu aqui nessa palavra. Eu falei, pois é essa mesmo que eu vou levar para os eleitos. Jeremias, queira crescer, porque eu sou evangelista e eu quero crescer, amém? Quero crescer em conhecimento, quero conhecer em dons, prossiga para o alvo, diz a palavra do Senhor. Jeremias. Fazei morrer a vossa natureza terrena, abençoado. Tem aí no canal, certo? Natureza terrena, fazei morrer. Deixa o espírito abençoado ser conduzido deixa o seu espírito ser conduzido pelo Espírito Santo. Amém? Então, como eu disse, as mensagens elas são voltadas para a carne. Aqui são mensagens voltadas para o reino de Deus. Jeremias 3, Jeremias capítulo 3, verso 15. Eu lhes darei pastores segundo o meu coração, diz a palavra do Senhor. Eu lhes darei pastores segundo o meu coração. É forte, eu gosto muito dessa passagem, eu acho forte, abençoado. Porque qual pastor está sendo segundo o coração de Deus? Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Jeremias capítulo 3, verso 15. Eu lhes darei pastores segundo o meu coração, que apacentem com conhecimento e com inteligência. 1 Coríntios. Vamos lá também hoje, hein? Eu tento ser abençoado, uma pessoa, um evangelista de poucos minutos, mas Deus, é uma briga, é uma luta abençoado com a carne. É uma luta com a carne e sangue. Por quê?
Porque eu tento ser pastora ó, eu profetizando. Porque eu tento ser uma evangelista abençoado de poucos minutos, mas aí o Espírito Santo ele vai falando, ele vai nos conduzindo e aí não dá. Isso é briga, o Espírito quer falar e a carne, não, é 10 minutos e o Espírito quer falar mais. Então, glória a Deus por esse entendimento que o Espírito Santo me dá, abençoado. 1 Coríntios, a gente não deve ter pressa, abençoado. Isso eu estava na academia, né, fazendo uma esteira e quando eu vejo pessoas, né, fazendo numa velocidade grande, velocidade 4, velocidade 5, velocidade 10, fazendo uma esteira, né? E aí eu fico ali e pensando nas coisas de Deus, né? É muito bom estar só, abençoado. Eu gosto muito de estar sozinha. Eu não gosto de multidão, muita multidão. Há casos onde a gente, né, chega, o estabelecimento está cheio, não tem como, né? Mas ao chegar num lugar, eu gosto mais de lugares onde esteja poucas pessoas, né? E eu estava ali fazendo a esteira e ali o Espírito Santo vai conversando com nós, eu vou me lembrando, o Espírito Santo vos lembrará de todas as coisas, ele vos ensinará todas as coisas. E ali eu, né, conversando comigo mesmo, Maria, ela corre na velocidade dela e você corre na sua velocidade. Então não tenhamos pressa, mas sejamos constantes, firmes, contínuos, sem parar, sem retroceder. Amém? Abençoados. Coríntios, 1 Coríntios. Eu quero ir ali no livro de Coríntios, porque nós vamos ler Coríntios, amém, abençoados? 1 Coríntios, aqui minha caneta. 1 Coríntios, deixa eu verificar aqui. Ok, abençoado, versículo 5. 1 Coríntios, capítulo 1. Vou falar bem devagarzinho também, porque eu não quero ser, né, era uma pessoa errônea, né? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 5. Pois em tudo foste enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Então, abençoados, conhecimento, porque nele, em Jesus Cristo ressuscitado, nele, em Jesus Cristo já o ressuscitado, porque é nesse pacto que nós estamos falando com o outro, não é? Romanos 7, verso 4. Para dar frutos para Deus, abençoado, temos que estar nele, né? Então, esta é uma raiz que não deve desaparecer, abençoado. Esta não, esta aqui, olha. Pois em tudo foste enriquecido, nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Olha lá, Jeremias 3, verso 15. Eu lhes darei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Verso 16. Naqueles dias, já vou mudar de assunto, hein? Alô, vou mudar de assunto. O Espírito Santo já vai mudar de assunto. Verso 16. Vamos lá? Prosseguir? Então vamos lá. Naqueles dias, quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, diz o Senhor, nunca mais se exclamará. Veja, nunca mais se exclamará.
Veja que nós estamos no novo pacto, numa nova aliança, não na antiga aliança. Amém? Estamos depois da cruz e não antes da cruz. Naqueles dias, quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, diz o Senhor, nunca mais se exclamará. Nunca mais se exclamará. A arca da aliança do Senhor, ela jamais lhe virá ao coração, nem dela se lembrarão, A arca da aliança do Senhor, Vamos começar tudo de novo, com ponto e vírgula certinho. Verso 16. Naqueles dias, quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, diz o Senhor, a arca da aliança do Senhor, ela jamais lhe virá ao coração, nem dela se lembrarão. A arca da aliança, abençoado, coisas tinha ali dentro, né? Então eles carregavam, né, em passeatas, né? E eram ali, dali eles faziam um altar, né? Eu penso que eu já ouvi isso daí no Ministério Graça e Apostolado. São coisas, candelabros de ouro e taças e incensos e tudo mais. E ali eles formam, né? Na tenda em um lugar, e ali eles fazem ali oblações, eles fazem ali coisas, né? Eram assim que eles adoravam ao Senhor. Hoje nós adoramos ao Senhor em espírito e em verdade. João 4 fala sobre isso, né? Lá em João 4. Hoje nós adoramos o Senhor. Este é o vivo e novo caminho onde nós entramos pelo véu, né? Que foi rasgado lá na cruz, né? Por Jesus Cristo. E nós entramos nesse novo e vivo caminho e adoramos ao Senhor em espírito e em verdade. A arca da aliança do Senhor, não vou entrar muito aqui, abençoado, porque eu não vou entrar em área que eu desconheço, amém? Então, a arca da aliança, eles faziam lá uma caminhada lá, né? Colocavam lá, 2, 3 seguravam essa arca, ali tinham coisas, né? Candelabros e diversas coisas, não é? E aí saíam com essa arca, né? E ali eles... Não sei se eles estavam adorando ali o Senhor, eu não sei qual a necessidade, o motivo de sair com uma arca, porque Deus não está ali, ali tem coisas. Deus, o Espírito Santo, está em nós, nessa nova aliança. A arca da aliança, não vou me prosseguir, mas não abençoado, para mim não ser neófita, né? Então, a gente está com um conhecimento da graça de Deus. É para isso que eu vim anunciar as boas novas, né? Eu não vim anunciar Velho Testamento, eu vim anunciar Novo Testamento, tá bem? A Arca da Aliança do Senhor, aqui é só um prefácio, eu diria assim, né? Pra gente chegar onde o Espírito Santo quer que nós chegamos, amém? A Arca da Aliança do Senhor, ela jamais lhes virá ao coração. Então, visto que alguns sacerdotes hoje, né? Sacerdotes é um chamado da lei, da velha aliança. Nós hoje no novo pacto somos ministros de Cristo. Ministros de Cristo abençoado. Não carrega caixote com coisas dentro, né? Pelo menos não deveria. Se tivesse o conhecimento, se fossem pastores que estivessem apacentando de fato e de verdade as ovelhas, não fariam esse sacrifício de andar ruas e léguas, não é? Fazendo procissão, que é o que algumas igrejas pentecostais fazem, e que o catolicismo ele também faz isso, né? Carregam estátua nas costas aí, né? Adorando a santa. E saem nas ruas com esse tipo de sacrifício. Sacrifício não agrada a Deus. Esse tipo de oblação, esse tipo de comida, esse modo como servir a Deus, Deus não quer sacrifício abençoado.
Isto desagrada a Deus. Naqueles dias, quando vos multiplicares, então, né, o Espírito Santo, ele me disse, o Espírito Santo, ele me disse que as igrejas hoje, pentecostais, as igrejas da terra hoje que fazem esse tipo de sacrifício, eles são terceirizados do catolicismo, porque o catolicismo fazia o catolicismo, ele faz, né, esse tipo de sacrifício, esse tipo de, né, de sair pelas ruas com estátuas em seus ombros e adorar imagem de escultura. Assim também os pentecostais vieram, pegaram lá da velha aliança, e os pentecostais também vieram com a Arca da Aliança nos ombros, fazendo passeatas, né, e levando o povo a heresia, a crer em um Deus que não está ali dentro daquela caixa. E vieram a fazer o povo de Deus a crer na santa que não faz milagres. Maria não é nossa mãe, Maria é mãe de Jesus Cristo. Maria foi mãe de Jesus, Maria não é nossa mãe para nós idolatrarmos Maria abençoada. Então quem faz o milagre é o nosso Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus em nós. E é isto. Verso 16. Naqueles dias, quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, diz o Senhor, olha só o que o Senhor diz, uma palavra que saiu da boca de Deus, nunca mais se exclamará a arca da aliança do Senhor, ela jamais lhe virá ao coração. E tem igrejas hoje na terra que saem fazendo passeatas carregando a arca da aliança nos ombros, o povo de Deus atrás desses mestres da lei, sendo enganado por eles. Isso não são homens de Deus que estão apacentando as ovelhas. A arca da aliança do Senhor, ela jamais lhes virá ao coração. Então, quer dizer que Deus diz, e eles trazem a arca da aliança em seu coração, sim, porque estão passeando com a arca da aliança em seus ombros. A arca da aliança do Senhor, ela jamais lhe virá ao coração, e nem dela lembrarão. Dela não sentirão falta, e não fará outra. E o que fizeram hoje? As igrejas? Tá aí abençoado. Então essa foi a palavra do Senhor. Então fazem os falsos mestres, os falsos pastores, os condutores de cego, levando os filhos de Deus a se apostatar da fé. Paulo, ele disse, não é? Eu depois da minha morte, eles virão, não pouparão o rebanho, e eles vão se apostatar da fé. Após a minha morte, eles não terão compaixão do rebanho. Fazem com que os filhos de Deus vivem em heresias. Eles são condutores de cego, Jesus diz. Eles são condutores de cego. E os filhos de Deus acompanhando esses mestres da lei. Pastores que não acrescentam, pastores que não apacentam, falsos mestres, falsos profetas, onde diz, Deus disse e Deus não disse nada a eles. Deus destruirá a ovelha gorda, aquela que não apacenta, aquele que não apacenta as ovelhas do Senhor. Deus o destruirá, abençoado. Aqueles que estão destruindo o santuário de Deus, diz a palavra do Senhor. Então, abençoados, na nova aliança, no novo pacto, não é? O Senhor trouxe pastores, graças a Deus, segundo o seu coração. E Deus mesmo, ele disse, não é? A arca da aliança do Senhor, ela jamais virá ao coração, nem dela vos lembrarão. Dela não sentirão falta e não se fará outra. Hoje eles pegam,
conduzem o povo, os mestres da lei, conduzem o povo a correr atrás de uma caixa, onde Deus não está ali. Deus está em nós. Então Deus diz, não sentirão falta dela. Por que nós não sentimos falta, abençoado? Porque o Espírito Santo está em nós. O Espírito Santo não está em uma caixa. O Espírito Santo não está em 4 paredes. O Espírito Santo está em nós. O Espírito Santo vai mudar de assunto. São condutores de cego. E aquele que estiver com esse condutor, com esses condutores de cego, vai cair no buraco. Atos, vamos lá, vou falar bem devagarzinho para que eu não erre com o meu Senhor. Para que eu não seja neófita. Eu estou tentando entender, eu estou tentando, abençoado, corrigir o meu português, não é? E o Espírito Santo me ajuda nisto aí também. Porque Ele é o Senhor dos senhores, não é? Ele é Rei dos reis, poderoso para fazer além daquilo que pedimos e pensamos. Segundo o seu poder, né? Segundo a sua vontade que opera. Abençoado, segundo a sua vontade. E aí, abençoados, olha, vou falar aqui. Atos é um livro cheio de rudimentos judaicos. Nós somos um povo gentil e não judeu. Atos é um livro escrito por Lucas que viveu no tempo de Jesus de Nazaré, segundo a sua carne. Atos é um livro cheio de rudimentos, não contém a graça de Deus. Atos é um livro cheio de rudimentos, não contém a graça de Deus. Andamos nesses livros, olhamos esses livros, folheamos o livro de Atos, mas aqui há muito rudimento judaico. Quem apresentar Atos como livro da sã doutrina não tem o conhecimento de Deus. Amém? Porque a sã doutrina, ela está de Romanos a Hebreus. A sã doutrina não está em Atos. Então, por agora é isso, amém, abençoado? Quem escreveu foi Lucas, um doutor, né? Atos não é o livro doutrinário para a igreja, neste novo pacto. Até aqui, amém? Eu vou entrar aqui porque eu quero ver uma história e compartilhar uma história, algumas coisas de uma história do passado, da antiga aliança, que Estevão, um homem de Deus, vai falar. Atos, capítulo 7, falar devagarzinho para eu não trocar os versículos. Pai nosso que estais em nós, o Espírito Santo em nós, veio a nós o teu reino, o reino de Deus já chegou, abençoado. Nós somos o templo de Deus, nós somos a casa de Deus, nós estamos com o pastor, o Espírito Santo apacentando nós, conversando com nós nessa nova aliança. Atos capítulo 7, eu não vou ler tudo, este capítulo eu já li tudo, o capítulo, o Atos capítulo 7, ele é um capítulo bem grande que vai do 1 ao 60, né? Então eu já li tudo, vou pegar aqui algumas coisas que Estevão contou uma história do passado, Estevão falando com aqueles que estavam ouvindo ele, né? Estevão, um homem cheio de fé, cheio de poder, cheio de coragem para anunciar, né? O que ele precisava anunciar, cheio de fé. Estevão, um homem que o céu abriu para ele, na hora que apedrejaram, não gostaram de Estevão, porque Estevão estava falando a verdade.
apedrejaram Estevão, rangeram os dentes quando Estevão estava falando a verdade. Rangeram os dentes quando Estevão estava falando a verdade. Assim como também foi com Jesus Cristo no tempo de sua carne, não é? Os fariseus não criam em Jesus, queriam pegar Jesus direto. Mas Jesus era o próprio Deus. Abençoado, hoje se querem tanto imitar a Jesus de Nazaré, tem que tomar o vinagre que ele tomou. Tem que ir para a cruz como ele tomou. Tem que ir para a cruz como ele foi. Tem que tomar o vinagre. Em João 19:30, ele baixou sua cabeça, não é? E ele disse, né? Crucificaram ele, já era um propósito de Deus, glória a Deus por isso. Então nós temos esse entendimento. Então crucificaram Jesus Cristo, né? Ali ele baixou a sua cabeça, em João 19:30, tomou o vinagre, né? Que deram lá para ele, né? Até ele chegar lá à cruz, e baixou a cabeça e ele disse, está tudo consumado. Ou seja, eu fiz tudo pelos filhos de Deus. Então, tem também que tomar vinagre, tem que ir para a cruz, se querem ficar imitando Jesus de Nazaré. E sábado foi essa a palavra que o Espírito Santo me trouxe. Atos, capítulo 7, verso 51. São homens obstinados, não há nada de novo debaixo do céu, diz o louvor. Não há nada de novo debaixo do céu. Atos, capítulo 7, verso 51. Homens obstinados e incircuncisos, né? Homens orgulhosos, homens sem entendimento, homens duros de coração, homens que fazem passeata com estaca nas costas, homens de dura serviço, homens que trazem aliança, que trazem caixote, dizendo que Deus está ali, abençoado na igreja de Cristo que está santa, abençoado. Homens, esta foi a palavra que o Senhor me deu. Atos 7, versículo 51. Homens obstinados e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. Homens obstinados, incircuncisos de coração. Cerviz, homens de dura cerviz, homens obstinados e incircuncisos de coração. E ouvido, Jeremias 3. E vos darei pastores segundo o meu coração, que apacentem. Deus não quer estes sacrifícios e estas oblações abençoadas. Atos 7, verso 51. Aqui está a palavra que o Senhor me fez ler todo o capítulo. Foi esta palavra. Atos, capítulo 7, versículo 51. Homens obstinados e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. Este capítulo todo, que eu não vou ler tudo, não é? Ele traz aqui um assunto que Estevão estava lá falando com os seus ouvintes, né? Ele traz aqui falando sobre José, falando sobre Moisés, falando sobre Abraão, não é? Ele traz muitas coisas aqui de uma história do passado. Abençoado, as coisas velhas ficaram lá atrás. A gente tem que prosseguir para a perfeição. Hebreus 8,
Hebreus 8. Hebreus 8, verso 13. Dizendo nova aliança, ele tornou antiquada a primeira. Dizendo nova aliança, eu trago bezerro de ouro nas costas. Eu trago a Santa Maria nas costas. Eu trago a caixa num caixote e digo que Deus está ali dentro. Hebreus 8, verso 13. Dizendo nova aliança, ele tornou antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido perto está a desaparecer. Desapareceu, abençoado. Em graça desapareceu estas coisas. Cristo agora, Jesus Cristo, o próprio Deus, está em nós e não está num caixote. Alô, quem faz os milagres é o nosso Senhor Deus. Clamai o Senhor. Invocai o nome do Senhor. Servir o Senhor com alegria, não com coisas, não com pão, não com suco, não com água. Servir o Senhor com alegria. Estas coisas, olha lá. Verso 13, Hebreus 8, verso 13. Dizendo-se nova aliança, ele tornou antiquada a primeira. Ele tornou o batismo em água e aspersão, piscina, aspersão e imersão, esse batismo ele tornou antiquado, isto é, da velha aliança. A Santa Ceia, abençoado pão e suco, isto é, da velha aliança, ele tornou antiquado estas coisas. Hebreus 8, versículo 13, dizendo nova aliança, ele, Deus mesmo, tornou antiquada a primeira aliança. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido perto está a desaparecer. Pós-cruz já desapareceu, porque Jesus Cristo na cruz, ele foi a oferta que nos santificou. A oferta hoje com pão e suco, essa oferta, abençoada, é da antiga aliança, não da nova aliança. Hoje nós estamos santificados em Cristo. Hebreus 10. Esse povo que faz hoje esse tipo de oblação, esse tipo de passeata, esse tipo, não estão sendo aperfeiçoados. Nós estamos aperfeiçoados quando nós vamos a um culto e este culto diz a você, abençoado, que você está perfeito em Cristo. Filipenses 3,15. Nestes cultos abençoados, os filhos de Deus não estão sendo aperfeiçoados. Hebreus 10, a lei tem das sombras dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Pão e suco não é a imagem de uma santificação, de uma comunhão com Deus. Essa não é a imagem exata. A lei tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, não pode nunca aperfeiçoar, não pode nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente, uma vez por mês, continuamente você tem que estar adorando o Senhor em espírito e em verdade, continuamente, no reino de Deus. O verdadeiro tabernáculo de Deus somos nós, abençoados. Isto sim, nós temos que estar continuamente falando com o nosso Senhor, adorando Ele em espírito e em verdade, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, continuamente, mas continuamente, uma vez por mês, tomando pão e suco, para se santificar aquilo que Deus já santificou, aquilo somos nós. A lei tendo a sombra dos bens futuros, não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano, aperfeiçoar os que se chegam ao culto. A um culto desse, vocês não estão sendo aperfeiçoados.
De outra sorte não teriam deixado de ser oferecidos, pois tendo sido uma vez purificados, olha lá, os que prestam culto nunca mais teriam consciência de pecado. Então você vai numa igreja e eles dizem, ó, você tem que se arrepender de seus pecados, né? Você afunda aqui nessa piscina, você, né? E Cristo remiu os nossos pecados, abençoados. Cristo tirou os nossos pecados. Então são sacrifícios que não estão agradando a Deus. Hebreus 10, verso 10. Nessa vontade é que temos sido santificados, pela oferta do corpo de Cristo. Nessa vontade é que temos sido santificados, pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas. A oferta foi o corpo de Jesus Cristo que nos santificou, nos lavou, nos purificou de toda a obra da carne, abençoado. Não é necessário mais que fiquemos nessas profissões, nessas caminhadas, Vocês não estão sendo aperfeiçoados quando fazem esse tipo de sacrifício. Em Colossenses 1, Colossenses 1, versículo 13 e 14. Ele nos tirou do poder das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nos transportou para o seu reino. O povo no chão sai do chão e vem para o alto. É isso que Deus quer. Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Já estamos no reino de Deus e com o reino de Deus e com o sumo sacerdote. Não precisamos, os sacerdotes, os ministros de Cristo hoje da nova aliança, entre aspas, se diz ministros da nova aliança, mas fazendo o papel de sacerdote da lei, carregando caixa com coisas dentro, porque Deus não está ali. Colossenses 1, versos 13 e 14. Ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. 14. Em quem temos a redenção pelo sangue e saber a remissão dos pecados. Então Jesus Cristo abençoado, ele remiu todos os nossos pecados. Então, Hebreus 8, essas coisas estão fadadas com o tempo, né? Então já desapareceu. Na nova aliança, depois de Jesus Cristo, da morte e ressurreição de Jesus Cristo, ele já remiu todos os nossos pecados. Logo, nós não precisamos entrar em uma piscina cheia de água ou derrubar água na cabeça, né? Porque os evangélicos, eles são terceirizados do catolicismo. Terceirizados. O Espírito Santo me disse isso. Colossenses 1, versículo 13 e 14. Ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. Então, no reino de Deus não há essas coisas. Põe suco. No reino de Deus abençoado não há piscina com água. No reino de Deus não há Páscoa judaica. Em quem temos a redenção pelo sangue e a remissão dos pecados. No reino de Deus não tem passeata e oblações. Servir a Deus e servir a Deus com alegria, com temor, com reverência. Hebreus, eu vou voltar lá ainda em Atos 7. Hebreus, aproveitar enquanto Deus me dá abençoado. Se alguns querem beber da fonte, beba. Se alguns não têm sede, aí já não é comigo, é com o Espírito Santo. Hebreus 10. Hebreus 10, versículo 29. Hebreus 10, versículo 29.
De quanto maior castigo cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar. De quanto maior castigo cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus tiver por profano, né? Tiver por profano o sangue da aliança com a qual foi santificado e ultrajar o Espírito da graça. O Espírito da graça abençoado é a santificação em nosso espírito, Hebreus 10, 10, né? Nessa vontade é que temos sido santificados, nós já fomos santificados no nosso espírito. Então, de quanto maior castigo cuidai vós, estes que prestam culto, né? Usando a antiga aliança. Condutores de sério, conduzindo os filhos de Deus a estes rudimentos, a estas obras malignas da carne. Em outro tempo, era bom e agradável. Em outro tempo, na antiga aliança, aí Deus, né, veio com a graça de Deus, tornou antiquada, Hebreus 8:13, tornou antiquada esta aliança abençoada. Hebreus 10, versículo 29, de quanto maior castigo cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar, aquele que está pisando no sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos lavou. Não é necessário piscina para remir o pecado. O sangue de Jesus, ele tirou todos os nossos pecados. Não podem chamar os filhos de Deus de pecador na aliança nova. Hebreus 10, verso 29. De quanto maior castigo cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus tiver por profano o sangue da aliança que nos justificou, o sangue da aliança que nos santificou, o sangue da aliança que nos purificou, o sangue da aliança que nos ajuntou, que nos reconciliou. Nós não estamos separados de Deus, abençoados, porque você não come um pão ou toma suco de uva na sua igreja. Nós não estamos separados de Deus, abençoados. Romanos 8 fala sobre esse assunto. Hebreus 10, verso 29. De quanto maior castigo cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus tiver por profano o sangue da aliança com a qual foi santificado e ultrajar o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que diz, minha é a vingança, eu retribuirei. Pois conhecemos aquele que diz, minha é a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Verso 31. Horrenda coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. 1 Coríntios, ainda vou em Atos. Vamos em Atos aqui, já estamos aqui para pular, não é? Então Estevão é um homem cheio do Espírito Santo que estava com ousadia e coragem, falando para aqueles que estavam ouvindo, não é? Mas eles não criam, eles emburreceram, olha lá, ó, aproximando, olha lá, eles emburreceram, olha lá, ó, eles rangeram os dentes, olha lá, deixa eu ler aqui, abençoado. Bom, deixa eu fazer aqui um resumo daquilo que o Espírito Santo me deu, né? Primeiro foi o capítulo aqui, 7, eu li tudo, claro que eu não vou ler tudo isso aqui para vocês, não é? Aqui era Lucas, né, escrevendo o livro de Atos, Estevão falando, certo? Capítulo 7, aqui aqui o Estevão estava lá com alguns homens, né,
falando algo lá, falou sobre Moisés, falou sobre Abraão, falou sobre José, falou muitas coisas, não é? Então, ele estava aqui num discurso. Então, o que o Espírito Santo me trouxe aqui a ler foi homens obstinados. Homens obstinados. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Vós sois como seus pais. E aí, eu me atentei para esta lição de Atos, que é em capítulo 7, verso 40. Disseram a Arão, fazei-nos deuses que vão adiante de nós. Que vão adiante de nós. Quanto a esse Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Verso 41. Naqueles dias fizeram o bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo e se alegraram nas obras das suas mãos. O reino de Deus não é sacrifício. O reino de Deus é alegria e paz no espírito. Eu espero que vocês durmam essa noite e não seja como Dario, que colocou os homens de Deus lá na fornalha, não é? Eu penso que é essa a história dos pais. Naqueles dias fizeram, vou até anotar aqui, porque se eu errar, eu tenho que me aprofundar nessas coisas e corrigir os meus erros. O Espírito Santo é bom para fazer todas as coisas e nos corrigir. Hebreus 12. Verso 41, Atos 7, verso 41. Atos 7, verso 41. Naqueles dias fizeram o bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo e se alegraram nas obras das suas mãos. Deus, porém, se afastou e os entregou ao culto que não estava aperfeiçoando. Deus, porém, os afastou. Deus, porém, se afastou e os entregou ao culto que não estava falando de Deus. Deus, porém, se afastou e os entregou ao culto que não estavam falando dele. Verso 48. O Altíssimo, porém, não habita em templos feitos por mãos humanas. O Altíssimo, porém, está habitando em nós, abençoado. Nós somos propriedade de Deus. Nós fomos comprados por um bom preço. Nós somos eleitos e escolhidos de Deus para adorar o Senhor e receber a sua graça e o seu apostolado. Nós não somos filhos de Deus para fazer sacrifícios e oblações. Nós somos filhos escolhidos de Deus. O Altíssimo, porém, não habita em templos feitos por mãos humanas, como diz o profeta. O Altíssimo, Deus, está habitando em nós nesta nova aliança. Lucas. Livro de Lucas, livro histórico. Livro onde tem histórias do passado, histórias dos pais. Alô? História dos pais. Lucas 4. Lucas 4. Lucas verso 4. Lucas capítulo 4. Me corrija, Senhor, por favor, eu clamo a Ti. Eu clamo ao Senhor, é uma oração de clamor. Espírito Santo de Deus, põe a sua palavra na minha boca, Espírito Santo de Deus. Corrija os meus lábios, Senhor, com a tua palavra. O Senhor é um Deus poderoso para fazer. Eu clamo a Ti, corrige, Senhor, porque o professor de português é professor de português. O Senhor é o meu mestre, o Senhor é o meu socorro. O Senhor é o meu professor. O Senhor, aquele que fala as coisas no meu íntimo, no meu ser, no meu pensar, no meu falar, Espírito Santo de Deus. Amém. Obrigada, Espírito Santo. Lucas 4. É assim, abençoados. Ele é o nosso socorro. Socorro que vem do alto, quando clamamos a Ele por qualquer coisa. Lucas 4, verso 8. E o Senhor Jesus,
respondeu: aqueles que ouvem o Espírito Santo ressuscitado, aqueles que ouvem o Espírito Santo Consolador, aquele que ouve o Espírito Santo em nós, aqueles que ouvem Jesus Cristo ressuscitado. E este diz, está escrito: adorarás ao Senhor o teu Deus, e só a Ele prestará culto. Adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele prestará culto. Não presta culto, abençoado, a imagens de escultura. Horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Porque Ele vive, e eu me alegrarei no Senhor com as coisas que vêm do alto. 1 Coríntios, vamos terminar. 1 Coríntios, vamos terminar com 1 Coríntios. Deus está levantando pastores segundo o seu coração, porque os que estão aí não estão no coração de Deus, abençoado. Falei. 1 Coríntios 1. Vamos terminar aqui. 1 Coríntios 1. 1 Coríntios 1, verso 1. Vamos terminar aqui, hein? 1 Coríntios 1, verso 1. Paulo, chamado apóstolo, Paulo vai se apresentar. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sostênes, e a irmã Maria, e a irmã Antônia, e a irmã Dalva, e a irmã Letícia, e a irmã Ivanete, e a irmã, e os irmãos aí, amém? Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sostênes. Paulo escrevendo à igreja, né? A igreja de Corinto é muito bagunçada, hein? Paulo disse: não vos louvo, está aí que vocês estão tomando, não é para a edificação de vocês, está uma bagunça, né? Então era uma transição da cruz, né, abençoado? Eles estavam em uma transição da velha aliança, né? Porque na velha aliança eles estavam em uma transição. Jesus aqui, né, morreu, tudo está consumado, bebeu o vinagre, tomou, né, baixou sua cabeça e disse: estava tudo consumado. Então, Jesus Cristo passou eles, né, da antiga aliança para a nova aliança. Então, a igreja de Corinto estava bagunçada e não estava entendendo aquilo que o apóstolo Paulo estava falando. E o apóstolo Paulo, ele não recebeu tudo de uma vez. O apóstolo Paulo foi recebendo do Espírito e foi pregando, foi recebendo do Espírito e foi pregando. Paulo, o apóstolo do gentio, foi recebendo do Espírito Santo e foi passando. E até aí, e até hoje, estão lendo a antiga aliança. Não gostam de Paulo, não pregam Paulo, não pregam as cartas de Paulo. Por isso a igreja está indouta. 1 Coríntios 1, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sostênes. Paulo fazendo uma apresentação. A igreja de Deus, a igreja, abençoado, a igreja de Deus que está em Corinto, a igreja de Deus que está na terra, a igreja de Deus que está em São Bernardo, em Diadema, em Santo André, em São Paulo, em Salvador, em Estados Unidos, em Portugal, a igreja de Deus, abençoado. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados, olha só como nós estamos, aos santificados, nós já estamos santificados nesta nova aliança. Cristo nos santificou, não com pão e com suco, abençoado. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que chamados para ser santos, não chamados para a idolatria de imagem de escultura, não chamados para oblações, não chamados para oferecer coisas aos filhos de Deus, abençoado, e dizer que eles, né, eles estão santificados porque eles tomam, né, pão e suco.
chamados para ser santos com todos os que em todo o lugar invocam o nome do Senhor. Não é para invocar o nome da Maria, não, abençoada. Invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Olha lá, Senhor deles e Senhor nosso. Senhor deles e Senhor nosso, mas sem entendimento, sem conhecimento, obstinados, endurecidos de coração. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz, eleito. Graça e paz, abençoado. Receberei pastores que apacentam o coração de vocês, ovelhas de Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. A graça de Deus está em Jesus Cristo. Amém, abençoado? Vocês vão receber eleitos, em nome de Jesus. Já receberam. Nem sabem, mas vocês já receberam a graça de Deus. Pela graça de Deus sois salvos. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Isso não pelas obras, para que ninguém se glorie. Não por pão, não por suco. Não por passeata, não por idolatria, não. Sempre dou graças ao meu bom Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. Pois em tudo foste enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Pois em tudo foste enriquecido nele. Então, deixai esse fermento, abençoado. Deixai esses fermentos dos fariseus. Assim como o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós, de modo que nenhum dom falta. Olha que palavra abençoada. De modo que nenhum dom vos falta, aguardando a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Está aí a revelação, abençoada. O qual nos confirmará também até o fim para sermos irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus pelo qual foste chamado para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Fiel é Deus que te reconciliou com Ele. Fiel é Deus que te justificou e te perdoou. Romanos 4, verso 25. Fiel é Deus que remiu os seus pecados. Colossenses 1, 13 e 14. Fiel é Deus que te perdoou dos seus pecados. Fiel é Deus que te fez filho, santo e irrepreensível. Abençoado. Fiel é Deus que te reconciliou com Ele. Fiel é Deus, abençoado. Deixa eu procurar aqui. Fiel é Deus, eu vou terminar aqui. Fiel é Deus que te fez santuário dele. Fiel é Deus que te comprou por um bom preço. 1 Coríntios 6. Capítulo 6, verso 19. Fiel é Deus que te comprou por um bom preço. Glorificai a Deus em espírito, alma e corpo, não fazendo coisas horrendas, porque é horrenda coisa cair na mão do Senhor. Fiel é Deus que te reconciliou. Fiel é Deus, 2 Coríntios 5, verso 18. Vou terminar aqui. Fiel é Deus, 2 Coríntios 5, verso 18. E tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por amor de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Nós estamos reconciliados com o Senhor, não separados de Cristo, para estar em oblações e oferendas que não edificam o santuário de Deus, que
somos nós. Vou terminar com essa palavra aqui. Fiel é Deus abençoado, que está fazendo você vir até o final, sempre. Fica até o final abençoado. Vou terminar aqui. Agora, terminar aqui. Uma palavra em Eclesiastes 11. Eclesiastes 11. Um dia Deus me falou essa palavra dentro do ônibus. Nossa, eu regozijei e fiquei atônica. Até hoje eu tô. Isso tem muitos anos. Eclesiastes 11, Eclesiastes capítulo 11, verso 4 e 5. Quem observa o vento nunca semeará. Tá só observando? Só observando? Quem observa o vento nunca semeará. O que olha para as nuvens nunca cegará. Então, abençoado, eu estou olhando e vendo e sentindo um vento. Estou sentindo. E o vento não está ao contrário, o vento está ao meu favor. Declara na sua vida, os ventos estão em meu favor. E eu glorificarei o nome do Senhor nessas regiões. Verso 5. Assim como não, só observar, só estão observando e nada fazendo. Assim como não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, olha. Também não sabes as obras de Deus que faz todas estas coisas. Deus é quem faz você vir até o fim. Deus é quem faz você estar aqui neste ministério. Deus é quem está fazendo você ouvir essas coisas. Deus é quem está fazendo esta obra na minha vida. Deus é quem está ajuntando essas ovelhas neste canal, Graça sobre Graça Macedo. Deus é quem faz. E muitas das vezes a gente não entende, não estamos entendendo o propósito de Deus. Mas Deus tem um propósito e Ele subsistirá. O propósito de Deus subsistirá na nossa vida. E para terminar, eu vou um pouco mais, porque o Espírito Santo de Deus está comigo. 1 Coríntios 2,9, agora finalmente eu falei tudo o que ele quis que eu falasse. Se blinde, abençoado, com essas heresias, com esses fermentos, se blinde desses mestres da lei, desses falsos profetas da lei. Você tem um profeta em graça, abençoado. Paulo, apóstolo e mestre dos gentios. Ministério Graça e Apostolado, Rua Oratório 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Lá temos um profeta, verdadeiro homem de Deus. Eu sei o que eu estou falando, abençoado. Maria, eu sei o que eu estou dizendo. Não é fermento que eu estou lhe entregando, abençoado. Coríntios, vamos para as cartas de Coríntios, cheguei. Coríntios 2,9. 1 Coríntios 2,9. 1 Coríntios 2, verso 9. Como, porém, está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e nem subiram à mente humana, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Coisas tem preparadas para nós. Coisas que o ouvido não ouviu. Coisas que o olho não viu, nem subiram à mente humana, são as coisas que Deus tem preparado para nós. Termino aqui com esta palavra. Graça e paz a todos vocês. Amém, abençoados. Hoje temos culto de louvor e adoração no ministério. Vou postar aí no Facebook Carmen Macedo.
Macedo. Se inscreve no canal Graça sobre Graça, tá bom, abençoado? Graça sobre Graça Macedo. Este é o nome do canal, amém, abençoada? Então, seja blindado, não é? Blindado, não é? Com essas heresias que te falam, sejam blindados. E blinde-se com a palavra do Espírito Santo. Blinde-se com a palavra do Espírito Santo. Amém? Não com estes fermentos de fariseus. Glória a Deus, abençoados. Glória a Deus pela vida de vocês.